Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Você agora já vai se inscrever no canal, não é porque você caiu aqui do nada que você não vai ficar mais, tá? E também já deixa o curtir, que você nem sabe o que eu vou falar, mas já tô dizendo que é muito legal, porque você vai ter hoje vai aprender uma das conversas mais importantes que você tem na vida, que é com você mesmo. E muitas vezes essas conversas não estão muito boas, seus pensamentos estão negativos, você só consegue pensar coisa ruim do passado ou imaginar coisas ruins para o futuro. Muitas pessoas falam, nossa, Karina, parece que tem mais de uma pessoa dentro de mim. Pior que é mesmo, que é as vozes que estão na sua cabeça. E para isso, eu convidei uma psicóloga que eu sou apaixonada, que trabalha comigo lá na Clínica Norte. O nome dela é Carol Ovalle. Carolina Ovalle, né, Carol? Carol. É Carol, Carolina né? já é brava, assim. E a Carol conheço A gente estava fazendo conta aqui, 11 anos, né? E então seja muito bem-vinda, porque só a gente sabe o que tem de história aqui, né? Meu Deus, é muito perrengue por trás dos bastidores, Muito, né? As pessoas né? olham assim e pensam assim, nossa, É tá muita tudo história, perfeito. né? É A muita gente não vai história. contar pra vocês, tá? Porque as fofocas são só quando a gente desliga, tá? Quando tá ligado. Só nos bastidores. Mas é Mas- muito gostoso, cara, porque você sabe disso, eu já falei várias vezes, assim, não é pra puxar saco, não. Mas a minha grande inspiração na psicologia não tem outra pessoa. Ai, que delícia. Então, quando vem o paciente e fala assim, nossa, a Karina falou o que ela falou dentro de mim, eu falo, eu sei. Ai, que Eu delícia. sei, porque a gente às vezes não acredita na gente mesmo. E tem alguém que acredita. Nossa, quantas vezes eu falava, Karina? Aí você fala, ai, fica quieta, só vai. Vai que você sabe fazer. Então, às vezes a gente precisa de alguém que acredite na gente mais do que a gente mesmo, pra gente saber que está no caminho certo. Eu tô atrás, não. Fala onde a Karina Tá vai, eu vou. junto. Onde ela assina, eu assino embaixo. Porque eu não tenho dúvidas de que vai ser ótimo, vai ser sucesso, vai ser de coração, vai ser pensando no outro, que eu acho que são qualidades que as pessoas veem no vídeo. Mas, assim, quem conhece você, eu falo assim, essa é a Karina mesmo. Ai, que delícia. Fora do vídeo, ela é assim também. É ela que responde, viu? É ela que responde as mensagens de vocês, é ela. Obrigada, Ká, que delícia. Imagina. Ô, Ká, você... Só para falar um pouquinho da sua formação aí, porque a gente vai falar de um livro, tá? Que quem aí, não sei se vocês já leram esse livro, que é A Voz na Sua Cabeça, do Ethan Kross. Esse livro, ele foi escrito por um neurocientista, ele é psicólogo, né? É mais conhecido para estudo de ruminação, que são essas vozes que a gente tem negativas na cabeça. A Carol vai explicar melhor para a gente. Mas, para falar sobre esse livro que nós lemos juntas, tá? E a gente vai discutir, eu queria que o pessoal soubesse da sua formação. Eu sou psicóloga, mas eu falo que assim, a gente... Eu acho que todo psicólogo, quem é da área da saúde, sente uma vocação, né? Sente aquela vontade de cuidar do outro. E aí vai se encaixando em alguma área que vê que tem sentido. Eu sempre pensei em fazer psicologia, não sei de onde, porque minha família, ninguém é psicólogo. Mas a minha irmã foi no psicólogo na adolescência, então já era uma coisa assim que a gente ficava... Era uma coisa muito nova para a geração. Hoje eu falo que é um luxo falar que você faz terapia, porque não é para qualquer um, né? Mas naquela época ninguém fazia. E eu falava, cara, eu era aquela conselheira, sabe? Tipo, fala com a Carol, ela vai ter um conselho para te dar, ela vai conseguir te ajudar. Eu acho que a gente vai desenvolvendo isso, que é uma habilidade também que a gente tem e que as outras pessoas vão vendo. E aí eu entrei na faculdade de psicologia, daí que eu mergulhei, que eu me apaixonei. Então, eu fiz Mackenzie, me formei em 2012, e desde então venho trabalhando com pessoas, com desenvolvimento. E eu acho que a gente estudar para sempre não é assim, é bonitinho falar que a gente estuda, não é uma necessidade, as coisas mudam muito. Muito, né? Da vez que a gente se formou, você tem mais de 20 anos de carreira, né? Eu sou formada em 2001. Não, já mudou demais, muita coisa nova, graças a Deus, né? Você sabe que ainda bem. eu não sei, teve uma época que eu ia para congresso e que eu falava, gente, que coisa chata, não aprendo nada de novo. Tava assim, a psicologia tava aqui no Brasil, né? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Aí, o primeiro congresso internacional que eu fui, falei, gente, a psicologia tá... aqui demorou mais, né, para chegar a segunda onda, a terceira onda da psicologia. E hoje é inovação toda hora, Hoje né? é online, né? Hoje ninguém mais pode falar assim, mas eu acho isso aqui legal.
Você pode até achar, mas as pesquisas dizem que não, os estudos dizem que não. Exato. Então, não é a nossa opinião, né? Hoje, além da nossa opinião, a gente tem embasamento, né? Então, eu acho que isso é muito relevante. Se a gente for olhar a psicologia na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, a gente ainda está engatinhando, né? Muita coisa que se pratica hoje no Brasil, fora do Brasil, é história. Exatamente. Não se pratica mais. Então, mas eu acho assim que quem quer tem conhecimento, tem ferramentas online, gratuitas. Sim. Então, assim, só não sabe quem não quer ou quem não quer aprender mais. Por isso que eu acho que a gente continuar aprendendo é algo crucial para a nossa prática mesmo. Às vezes alguém fala alguma coisa, eu falo que eu aprendo muito com você, às vezes a gente traz umas analogias que eu ouço algum paciente falar, eu falo, cara, que analogia legal. Eu pego alguma coisa que um paciente me ensinou mesmo, eu passo para outro paciente. E eu acho que a gente tem que estar aberto para aprender. A gente nunca vai saber tudo. É e isso é mesmo. chato também falar que você sabe tudo. Você não sabe. Sabe tudo, já morre, né? Enfim, mas eu acho terapia que essa... cognitivo-comportamental? Eu sou especializada na cognitivo-comportamental. Eu fiz psicopatologia também. E eu fiz alguns cursos de Harvard sobre felicidade, que é um tema que, cara, daria 3 podcasts. Porque hoje a gente foca... A psicologia tradicional foca muito em resolver o problema, em ajudar o paciente a se livrar daquele transtorno. Tu não quer se livrar da ansiedade, né? E a verdade é que a gente tem que buscar ser mais feliz, apesar do transtorno. Ser mais feliz, viver uma vida que faz mais sentido, apesar dos nossos problemas. Então, esse tema me encanta muito. Foi isso que eu fui buscar mais online, gratuito, em Harvard. Então, é o melhor que existe de informação aí mais atualizada. Então, eu gosto muito dessas coisas um pouco fora da caixa. Agora, estou fazendo uma pós-graduação na PUC, Psicologia Positiva, Neurociências e Mindfulness. Muito bom. Para ficar zen. Não, nada a ver. Ou seja, né? Mas você trouxe uma coisa que eu amo, que não é só diminuir sintoma das pessoas, mas aumentar o nível de felicidade. E, para a gente continuar, ou antes da gente continuar, esse episódio aqui, ele também está acontecendo por conta de patrocinador. E a gente tem muita gratidão por patrocinadores, né? Em especial, você não conhece esse patrocinador, tá? Então, eu vou te contar que é o seguinte. Já vou falar o que é. Já vou ganhar presente, gostei. É um produto que eu consumia, que eu via com bons olhos, sabe? Uma coisa que eu pus na minha rotina. E que, porque eu gostava muito, eu fui atrás dos donos, né, da CEO, e falei, pô, você não quer me patrocinar? Seu produto tem tudo a ver com o que eu acredito. Que legal. E ela já curtia o trabalho e falou, vai ser um prazer, vai ser uma honra, e a gente está muito feliz. Então, abre aí o seu pacotinho que eu vou te explicar o que é. A empresa chama Better You. E eu amo esse nome, porque esse produto chama Better Go. Vou explicar sobre ele agora para você, que você vai conseguir ver até aqui no vídeo o que é. Que essa empresa, ela trabalha com produtos que são funcionais, tá? Em especial, esse que você está recebendo é o Better Go. E o Better Go, ele não se coloca como um produto... como é que o pessoal fala de manhã? Que é shot, né? Ele não é um shot, ele não é um suco, ele é um booster, tá? É um aliado matinal. E ele, se você for olhar aí toda a formulação dele, ele te dá um impulso de energia, de bem-estar. É um suplemento, né? É um suplemento que vem aí com vitaminas que são antioxidantes, que a gente ama, anti-inflamatório, que a gente sabe, né? Preciso muito. E ainda vem por cima algo aí relacionado ao sistema imunológico e até benefício para cabelo, unha, pele, que são coisas que a gente gosta. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um scoopzinho desse... Aí, bem isso, vai bater com o mixer. Ele fica com esse aspecto de suco de laranja com gostinho de gengibre e eu sou apaixonada. Eu amo gengibre. Então você vai gostar. Porque é um termogênico também, é bom né? O metabolismo, né? Que com o nosso estresse, a nossa rotina vai caindo. Isso. Aí eu uso de manhã, mas você pode usar a hora que você quiser. E eu gosto de fazer antes de treinar. Então maravilhoso. É isso. Obrigada. Obrigada, erros de gravação. Obrigada. Que bom, fico feliz. Usa, depois você me conta. E se você em casa tiver interesse em ter esse produto, aqui embaixo tem o link, tá? Da Better You. E aí vocês podem colocar também no cupom Podicólogas ou Karina Pirró, que vocês vão ter. Fora da embalagem, pra todo mundo ver. Isso. Então é isso.
Então vamos falar de uma das conversas mais importantes que a gente tem na nossa vida, que são com as vozes na nossa cabeça, Cá. São muitas, né? São milhares de conversas. São 4.000 palavras por minuto. Dá para calar a boca da nossa voz? Não. Mas e se o paciente chega no seu consultório e fala, Cá... Não, ele não vai falar Cá, né? Ele vai falar, Carolina, eu não aguento mais a minha cabeça. Ela não para de falar comigo. Não dá para calar a boca dos pensamentos? Não. Sabe o que acontece? A gente não tem capacidade de falar muito, né? Então, enquanto a gente está com a boca fechada, a cabeça está trabalhando, ela não para. E o que acontece muito é que isso traz uma angústia, um sofrimento. E a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Evitar o sofrimento. Todo mundo quer evitar o sofrimento, ninguém quer sofrer. Então, a primeira coisa que a gente faz hoje é... celular, Instagram. Cara, todo mundo fala de tela para as crianças, né? Eu tenho uma filha de 3 anos. Tela para criança. E a tela para adulto? Nós estamos viciados. É um fato. Porque antes a gente precisava ir mais longe para buscar uma dopamina, um prazer momentâneo, uma distração. A gente precisava de esforço. Hoje, você tirou do bolso, você está aqui em cima da mesa. Então, a gente está viciado nessa suposta, né? Algo que supostamente distrai a gente do que a gente está sofrendo na cabeça. E a verdade é que não resolve, né? Só deixa ele... Só te distrai por um pouco e daqui a pouco você está pensando... Ó, e aí vem outros pensamentos do tipo... Eu tinha que estar trabalhando. Eu estou aqui procrastinando. Eu tinha que estar fazendo comida. Eu tinha que estar falando com alguém. Só que, assim, é um ciclo vicioso. Porque daí eu me vejo muito tentando evitar aquilo. Não trabalho os pensamentos que estão na minha cabeça. Porque a gente não vai conseguir calar os pensamentos. Não existe silêncio mental. Mas existe uma organização mental. Que eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Eu gosto da analogia do laptop. Pensa que a gente é um laptop. Alguns vão ser um Mac, outros não. Depende da sua evolução aí. Mas a gente é um laptop. Então, os nossos pensamentos, eles estão funcionando ali na nossa programação. Veio um pensamento que a gente não está... Vem um pensamento difícil. Vamos pôr um exemplo aí. Eu tenho que fazer tenho que resolver aquela reunião. Tem que fazer a pauta daquela reunião lá. Que é algo que você está preocupado com aquilo. Veio... Então, pensa que é uma aba que abriu na sua tela. E aí você olhou aquilo e falou, cara, eu tenho que fazer isso. Mas, cara, eu não queria fazer isso agora, porque vai ser difícil, vai ser... Aí eu pego e minimizo. Eu deixo ali embaixo. Eu não resolvo esse assunto. Só que daí vem outro. Aí vem filho. Abre a tela lá. Putz, eu tenho que comprar o lanche das crianças de amanhã na escola e tal. Putz, eu tenho que fazer isso. Só que eu não consigo fazer isso agora. Então, você minimiza mais essa tela. E por aí. Nossa, meu marido falou não sei o que aquele dia... Cara, aquilo foi muito ruim. Eu minimizo de novo. Então, eu fico com várias abas abertas. O que acontece quando o nosso laptop está com várias abas abertas? Trava, né? Cara, ele fica lento. Ele não funciona como ele deveria funcionar. Ele começa a dar pau, trava lá. Então, assim, eu preciso trabalhar esses pensamentos. Porque eles existem, eles estão na minha cabeça, mas eu não quero trabalhar eles. Eu fico ignorando que eles existem. Então, eu fico ignorando eles, mas eles continuam me atrapalhando. Então, a ideia é, veio o assunto. Abre. Percebe aquele assunto. Dá uma solução para aquele problema. Então, por exemplo, vamos supor da criança. Eu não posso sair agora para buscar o lanche das crianças de amanhã. Eu fico isso na minha cabeça. Eu vou falar, eu não posso ir agora, mas eu vou às 7 da noite. Fecho. Eu fecho esse programa. Eu não minimizo ele. Eu já decidi que eu vou às 7 da noite. Eu fecho ele. Ele não vai ficar te ruminando. Né? Então, eu resolvo o assunto. Eu não fico distraindo. O toque é muito isso, né? A pessoa que tem um transtorno obsessivo-compulsivo... ela tem um pensamento obsessivo de algo, em relação a alguma coisa, que nunca é uma coisa gostosa, que ninguém fica ruminando pensamento gostoso, legal, que legal foi aquele dia, não, sempre negativos. E aí eu pego e vou fazer alguma coisa para distrair esse pensamento. Pode ser a limpeza, pode ser algo que eu fico fazendo compulsivamente para aliviar o sofrimento daquele pensamento. Né? Até se tornar um transtorno realmente. Então, eu preciso trabalhar esses pensamentos para que eles não fiquem voltando com tanta força. Pop-up, né? Não é que não vai vir mais, mas ele não vai vir com tanta força, não vai vir toda hora. Se você não resolveu, ele vai ficar vindo toda hora. Se você resolveu, até colocar no papel, né? É uma das técnicas também. Coloca no papel. Por isso que pessoas que são mais organizadas e têm uma rotina mais bem estabelecida, elas sofrem menos de ruminação. Ou de pensamento acelerado, ou de ansiedade. Porque, assim, ela vai ter pensamentos, mas ela já organizou. Tipo, isso aqui eu vou resolver, esse departamento aqui eu resolvo tal hora, tal dia. Não vou ficar pensando nisso agora. Você sabe, eu estava lendo ontem uma explicação, porque até então eu não tinha achado a explicação tinha achado uma explicação do porquê que a gente poderia escrever
sobre até a lista de fazer todos esses pop-ups, né, que estão aparecendo no nosso laptop. Se a gente escrevesse num lugar, tem uma técnica que chama download mental, né? Que é isso, download, tipo, pega o seu problema e põe no papel. Mas tem gente que não gosta de escrever, tem gente que gosta de, sei lá, teclar, vai. Mas tem uma explicação do porquê escrever. Você sabe por quê? É muito maluco. Porque quem escreve é o córtex pré-frontal, né? E se ele tá no comando, o sistema límbico não tá, do emocional. Então, olha como escrever é interessante. O Ethan Kross, ele fala alguma coisa sobre escrever, Cá? No livro? Escrever de 10 a 15 minutos, né? Seria uma prática... Por isso, você vai colocar no papel pensamentos que estão te ruminando. Porque, às vezes, a gente não tem nem consciência do que a gente está fazendo. Ou do que a gente está pensando. Eu gosto muito de falar isso para os pacientes. A gente tem um modo de funcionamento. Ou seja, nós somos a junção das nossas experiências junto com a nossa personalidade. Então, todo mundo tem... Eu falo muito, eu tenho uma irmã gêmea. Univitelina. Nós somos mesmo DNA. 100%. Só que somos extremamente diferentes. A gente cresceu no mesmo ambiente, criado pelos mesmos pais, no mesmo tempo, na mesma época. Mas por quê? Porque a nossa interpretação sobre as situações foram diferentes. Porque tem a ver com a nossa personalidade, com as nossas escolhas também, né? Então, você vai na mesma escola, mas você tem experiências diferentes, né? Então, eu preciso entender o meu modo de funcionamento, ou seja, a minha maneira de enxergar o mundo. Quando eu tenho pensamentos que vêm a todo momento, eu tenho que entender que eu preciso organizar isso. E colocar no papel o que me aflige é uma dessas organizações. Se eu coloco no papel, eu organizo o pensamento padrão que eu tenho sobre as coisas, como eu sempre interpreto as coisas. Então, eu vejo que todo mundo quer me prejudicar, que eu não tenho sorte na vida, que eu não sou uma pessoa que mereço o amor das pessoas. Escreve no papel, né? Escreve, que isso ajuda você a organizar os seus pensamentos. A identificar que você está falando, né? Essa pessoa... Então, a ideia do Ethan Kross é pegar um papel, escrever de 15 a 20 minutos sobre os pensamentos ruminativos? Sobre os pensamentos ruminativos, também tem... eu já estou trazendo outras coisas, né? Mas a gente pode também trazer sobre coisas que nós somos gratos. Né? A gratidão virou muito banalizada, né? Com aquela todo mundo, gratidão, gratidão. Mas ser grato por algumas coisas te ajuda a não olhar e focar só no ponto negativo. Focar só no que tem acontecendo de ruim na sua vida. Como a gente estava falando, a gente vai ter problemas, a gente vai ter situações desafiadoras. Mas se eu consigo olhar além disso, que apesar de eu estar tendo um problema financeiro, eu tenho saúde para trabalhar mais. Cara, pode parecer assim, aí você tapa só com a peneira. Mas não. O cérebro, ele entende isso como um desafio que você está passando, mas não como uma ameaça. Essa é uma boa. Eu não sei se foi nesse livro que eu li exata, foi, né? Que ele faz essa diferença de ameaça para desafio, não é? Você pode explicar um pouquinho mais? Quando a gente está ansioso, obviamente, a gente está percebendo que alguma coisa de ruim vai acontecer. A ansiedade, ela é muito importante, porque se a gente não tivesse ansiedade, eu falo, se você não pensa que você tem... Eu tô aqui no Podicólogas, que eu não posso falar nada, eu tenho que estudar o que eu vou falar, para não dar, né? Eu não vou me preparar para isso, né? Então, a ansiedade, ela é importante. Eu estava super ansiosa para vir aqui hoje. Então, a ansiedade me ajudou a me preparar mais, né? Agora, a ansiedade que acontece ao tempo todo, ela não deixa você viver, não deixa você fazer as coisas, né? Então, você ter... Perdi o fio do que eu estava falando. Bom, você estava falando da diferença entre ameaça e desafio. Ajudou? Sim, ajudou. Quando eu enxergo as coisas como... Eu tenho medo. Tenho medo de vir aqui e errar o que eu ia falar exatamente agora, por exemplo. Isso me trazia um pânico. Gente, se eu esquecer o que eu vou falar, eu vou fazer o quê? Bom, se eu esquecer o que eu vou falar para a Karina. Karina, esqueci o que eu ia falar. Boa. Daí você vai falar assim, você estava falando isso. Verdade, voltei. Entendi. A vida é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Nossa, o que vai acontecer se eu esquecer? Você esqueceu e pergunta e continua, né? Sim, eu sou humana, eu vou errar, né? É um fato. E quando a gente está ansiosa, quando a gente está preocupada com o que a gente vai falar, a gente estava até conversando aqui antes, alguém falou lá fora, eu falei, ixi, meu TDAH já foi. Eu estava numa linha de raciocínio, alguém falou lá fora, já me interrompeu. Então, se eu enxergo as situações como desafiadoras, estar aqui hoje foi um desafio para mim. Me deu medo, mas eu me preparei para lidar com esse desafio.
Se eu enxergo vir aqui hoje como medo extremo, cara, é tudo ou nada. Eu trabalho na clínica da Karina. Se eu falhar hoje, Acabou, tô demitida. ela vai mandar Nossa, ela fala, embora. Carol, realmente é um fracasso. Deus me livre que eu coloquei ela na minha clínica, ninguém mais vai querer trabalhar com ela. Isso vai me gerar uma crise de ansiedade. Taquicardia, eu vou sentir todos aqueles sintomas, sudorese, dor de cabeça, enfim. Posso até ter um piripaque aqui e falar, meu, vou ter que ir embora. Tipo, esquece esse podcast. É uma pessoa que também não tem inteligência emocional. Tipo assim, não consegue lidar com as emoções. Então, vai ter medo? Vai ter medo. Vai estar preocupada? Vai estar preocupada. Vai esquecer? Vai esquecer. Mas o que eu vou fazer com essa informação? Então, ele fala para você diferenciar o que é um desafio do que é uma real ameaça. E a gente enxerga geral, coisas muito como uma ameaça. Em geral, o que a gente acha que é uma ameaça era só um desafio, né? Não é? Que a gente acha, nossa, e se? E, em geral, não vai acontecer nada demais, né? Nossa, e se eu... Tem uma paciente que ela veio me procurar porque ela ia dar uma palestra e ela estava com muito medo de gaguejar, sabe? De não saber o que falar na hora. E esse é o grande medo, né? Da exposição e tudo mais. O que vão achar do julgamento. Que vão achar. Imagina se eu gaguejar, né? E como hoje em dia a gente tem aí pelo menos 30% da população diagnosticada, né? Com um transtorno de ansiedade, por exemplo, o que eu falei para ela é assim, ó, você não está sentindo nada que não tem um monte de gente que sentiria no seu lugar. Então, uma forma de você aliviar é você já chegar falando, ó, pessoal, tô nervosa, então se eu gaguejar é porque eu tô nervosa, tá? Já entrega, né? Porque daí... E ela falou, cara, não tinha pensado nisso, porque é isso, né? Você fala, tô nervosa, você já não fica pensando, será que eles estão achando que eu tô nervosa? Não, já falo, eu tô mesmo. Já tô, gente, Eu tremo quando eu tô nervosa, tá? Já tô aqui, toda nervosa, óbvio. Porque é uma experiência que eu não tive antes. É a primeira vez que eu tô fazendo. Então, assim, será que... Então, eu vou te fazer uma pergunta difícil. Será que todo mundo... Falei, a Karina é minha amiga, ela não vai fazer isso comigo, ela não vai me pôr numa cilada. Vamos fazer uma pergunta difícil. Bem Na difícil. página 115, o que ele quis dizer... Dá pavor, né? E o que você falou exatamente é uma das técnicas que ele fala no livro. Sobre você entender que o seu problema não é só seu. Eu falo muito isso na minha caixinha de sexta-feira, que sexta-feira eu abro caixinha no meu Instagram, para responder algumas dúvidas ou dicas, sei lá, que alguém pede. Eu falo que, assim, todo mundo tem problemas em casa. Talvez o seu problema seja o que alguém também esteja passando. Então, a caixinha que eu vou responder não é só para você. Não precisa ter vergonha de perguntar, sabe? Porque todo mundo está passando por alguma situação, algum problema. Então, assim, entender que você não é a única pessoa. Ai, tudo dá errado comigo. Eu não consigo entrar num relacionamento. Eu sou o problema. Você não é o problema, né? Você tem um problema. Você pode resolver um problema. Se você pensa que você é o problema, você já entrou na posição de, tipo, não tem nada que eu possa fazer em relação a isso. Aí é uma ameaça. A vida é uma ameaça, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Fácil, tá? Fácil, porque é da sua vida pessoal, tá? E lembrando do livro, porque a gente está falando do livro. Quando você tem algum pensamento, que todos nós temos, né? De preocupação ou que seja ruminativo, das técnicas que o Ethan Kross falou, você usa algum? Muito. Muito? Muito. Você consegue falar qual? Agora no carro. Eu uso a do falar meu nome. Então Nossa. conta pra gente. Porque como assim, que é essa técnica. eu sou bem desastrada, eu tenho TDAH, assim, eu sei que a gente sabe a teoria, mas na prática nós somos seres humanos também, a gente tem falhas, né? Então eu sou aquela pessoa que, tipo, eu tô fazendo a sessão, nossa, essa semana eu fui tomar um café, eu derramei o café inteiro na minha mesa, tal. Aí eu falo pra paciente, você já sabe como eu sou, né? Pera só um minutinho pra ela pegar. Eu recolho, aí eu penso comigo, Carolina, olha lá você de novo. Olha lá, né? Uma das técnicas do pensamento ruminativo é você falar com você na terceira pessoa. Ou você fala Carolina, ou você fala, ó, você de novo. Isso faz com que você saia do modo padrão. Eu dei um exemplo assim, que eu falo Carolina toda hora, tipo, ei, ela vai você de novo. Mas um exemplo, seria mais do pensamento, tô pensando assim, eu vou ficar de novo esse fim de semana sozinha. Eu sou solitária mesmo. Nossa, realmente ninguém quer ficar comigo. Pensamento assim, né? E eu posso pensar, Carolina, lá vai você de novo com esse pensamento. Cara, o que você vai fazer em relação a isso? Pega, vai na padaria, compra um lanche, vai num restaurante, liga para aquela amiga sua, marca alguma coisa, vai no Parque Ibirapuera andar. Sabe? Quando você fala assim, Carolina, lá vai você de novo com esse pensamento, faz com que você saia do modo padrãozão de pensar igual todo o tempo. Eu gosto muito de usar essa analogia de cada um enxerga o mundo com os óculos que tem.
Então, o meu óculos, só eu enxergo através dele. Então, talvez você fale, nossa, a Carol é maravilhosa, espetacular, nossa, ela fala com a gente. E talvez eu não me sinta assim. Porque eu estou enxergando com os meus óculos. Da insegurança, de repente não sou boa o suficiente. Todo mundo tem as suas próprias crenças. Então, eu preciso enxergar que a minha ruminação está relacionada à maneira como eu enxergo o mundo. Perfeito. Você, então, tem uma mistura de dica aí da Carol com Ethan Kross. Da sua parte, que eu acho essencial, eu acredito nisso 100%, é a gente conhecer os nossos padrões de pensamentos ruminativos, porque são sempre os mesmos, são lá 3 ou 4, às vezes é só um, né? Mas é sempre o mesmo, né? Tipo, vamos dar algumas Não importa algumas quantas lembranças. voltas você dê, você vai cair nesse mesmo pensamento. Me ajuda agora a lembrar, tá? Pensando um pouco... eu não sei se você usa muito o esquema de Jung. Usa? Tá. Mas vamos lembrar de alguns padrões de pensamentos negativos para que as pessoas possam reconhecer, né? Que são os comuns. Vou falar um, você fala outro e a gente vai indo. Ai, Quem Jesus, lembrar, vai lá. lembrou, Quem tá? Vai. Você pode pensar nos seus ou dos seus pacientes. Tipo, tem um muito comum que é... eu não sou boa o suficiente. Ninguém me ama. No fim, se as pessoas me conhecerem, elas vão me abandonar. Eu não faço nada direito. Boa. Deixa eu ver. Deixa eu pensar alguma. Eu falei de abandono. Se eu errar, eu devo ser punida por isso, né? Então, eu tenho que fazer as coisas tudo perfeito, porque se eu errar, eu mereço ser punida. Eu não consegui tal coisa porque não era para ser. Boa. Para mim, na vida, só tem 2 caminhos. Ou é o certo ou errado. Não tem meio termo. Pensamentos inflexíveis, né? Deixa eu ver. Em geral, o que a gente pega no consultório é muito não sou boa o suficiente, né? Eu tenho algum defeito, uma sensação de que eu falhei mais do que as outras pessoas, eu nunca chego lá, né? Sempre tem alguém melhor. Nada do que eu faço é tão bom quanto o que os outros fazem. Também tem muito assim, né? Ninguém entende como eu me sinto. Ninguém me entende. No fundo, eu tô sozinha comigo mesma, né? Uhum. Vocês, meninas, tem algum que vocês reconhecem aqui? A gente tem 2 mulheres aqui, tá? Então Generalização, né? pode ser nenhum homem presta, né? Mas se ela tiver só específico com um homem, por exemplo, aí pode ser uma crença, né? Não, tipo da pandemia, né? Tá todo mundo louco. Todo mundo na pandemia, por exemplo, na pandemia eu acho que para a psicologia foi um divisor de águas, né? Primeiro que veio o online, que abriu portas para todo mundo ter conhecimento sobre psicologia, sobre comportamento. Cara, nossa, essa pessoa falou isso, eu também me sinto assim. Entender que não era só ela, né, que se sentia assim. E a pandemia, todo mundo ficou muito ansioso. Muito. Afinal de contas, instabilidade traz insegurança, traz ansiedade, tudo isso. Mas eu acho que a pandemia, algumas pessoas usaram esse tempo para parar e olhar para a vida que estava levando e falar, cara, olha como eu levei minha vida até hoje. Tipo, será que eu quero isso daqui em diante? Eu posso morrer amanhã com essa pandemia. Repensou, reformulou, mudou a rota. E tiveram pessoas que falaram, nossa, vai todo mundo morrer? Ferrou. Ferrou, o Brasil já era. Os negócios fecharam, né? E eu não estou desmerecendo o sofrimento de ninguém, gente. Todo mundo sofreu. A gente está falando de um uns mais, padrão de outros pensamento, menos. né? Mas e eu acho que isso que é interessante da gente... É um exemplo. Como cada um enxerga o mundo com os óculos que tem. Se eu penso... Catástrofe total, o Brasil vai morrer, ninguém vai conseguir sustentar mais. Falaram muito da economia. Vende tudo que você tem, porque depois você não vai conseguir mais vender, ninguém vai ter dinheiro para comprar. Quem pensou assim ficou o quê? Morrendo de medo, em casa, desesperado, assistindo o quê? Jornal Nacional. E deprimindo. Fantástico, só vendo a catástrofe. Quem pensou, cara, o que eu posso fazer dentro da minha casa? Tem gente que ficou milionária na mesma época, né? Exato. E esse Pensou nas padrão... soluções. O Jeffrey Young, ele coloca como negativismo. Porque tem gente que tem essa visão, né? Assim, se tá tudo bem, é só esperar que ela venha a catástrofe. Ou nada é bom que não vai acabar, sabe? É sempre uma sensação de que o futuro é negativo, então é só esperar. Nem vou fazer exame, porque se eu fizer, vai aparecer alguma coisa. É sempre a ideia negativa. Eu acho que é uma posição né? muito passiva. Ou seja, se eu acho que as coisas dependem do meu redor, eu não tenho o que fazer.
Se eu penso que depende das pessoas, do ambiente, de eu ganhar mais dinheiro, não tenho nada para fazer. Eu vou ficar esperando a minha sorte. Quando eu penso que, cara, eu preciso mudar a minha forma de ver o mundo. E tudo bem se vocês têm esses pensamentos todos que a gente falou até agora. Que a gente está falando de pensamentos de que tem todo mundo, né? É comum, nós também já pensamos assim muitas vezes, em várias situações, mas eu posso pegar, entender o autoconhecimento. Eu vou entender que eu tenho essa maneira de pensar, essa maneira de enxergar o mundo através das minhas lentes. Fala, cara, tô precisando melhorar preciso mudar minha lente, tô precisando melhorar meu óculos. Porque o nosso comportamento, ele é pautado pela maneira como a gente pensa, né? Como eu penso, eu me sinto, eu me comporto. Se eu tô me comportando de uma maneira que eu não gosto, preciso mudar meu pensamento. E tudo bem que você tem 60 anos, você consegue mudar o seu pensamento. 80 anos, talvez, não sei se você vai querer tanto mudar o seu pensamento, mas sempre dá para mudar a maneira de pensar, a maneira de enxergar as coisas. Talvez não é natural, você vai ter que trabalhar isso. Do mesmo jeito que ela vem, o pensamento automático, que fica aquela aba lá minimizada, você vai abrir aquela aba, você vai trabalhar aquela aba aberta lá, você vai trabalhar. Isso pode ser na terapia, pode ser no autoconhecimento, pode ser lendo sobre isso, fazendo reflexões. Esse próprio livro aqui, para quem não tem acesso à terapia, ele é um livro que está discutindo sobre o que fazer com as vozes na sua cabeça. Então, ele é uma super porta para você começar. Eu sou apaixonada por livros, também. né? Técnicas práticas que são bem interessantes. Então, vamos falar de outra. Então, a Carol falou sobre reconhecer esses pop-ups, dar nome para eles. Olha lá, Carol, você já está de novo ruminando, achando que o mundo vai acabar. Ou, no seu caso, achando que você não é boa o suficiente e tal. Esses são os reconhecimentos. E aí a Carol falou de uma técnica que ele fala no livro de conversar com você mesmo, como se fosse conversando com um amigo, né? Ei, Carol, você de novo tá pensando que vai ser abandonada? Peraí. Isso faz voltar para o eixo, né? Faz você estar consciente do que você está pensando, que o pensamento ele vem, que a gente falou, milhares por quem tem a mente ansiosa ainda com mais velocidade, né? Então, se eu não parar e falar, cara, esse pensamento já está enchendo o meu saco, eu preciso pensar sobre ele, o que está vindo toda hora agora? E tem situações de vida que a gente está passando que eles vêm com mais frequência, né? Sim. Não parecem outras pessoas falando? Às vezes tem gente que fala que você tem uma voz só na sua cabeça ou você tem várias? Tô perguntando pra você. Você tem uma ou você tem várias? Tenho várias. Você tem várias? Você acha que são várias pessoas falando ou uma só? Não, mentira. Eu me considero bem racional, na verdade. Eu penso uma coisa e eu falo, tá, eu tenho esse caminho. Eu sou muito focada na resolução. Sempre fui. Tipo, da família, assim, eu sou a racional, sabe? Você pergunta pra Carol, o que a gente faz agora? E eu ficava, cara, tem que pensar numa alternativa. Né? Não é que é perfeição, não, mas é assim... Eu não fico focando no buraco, eu fico focando, cara, como é que eu vou sair desse buraco? Você foca na resolução. Eu foco nisso. Então, assim, por mais que tenha o pensamento lá, mas claro que eu tenho um pensamentinho todo sabotador lá. Tipo, eu assisto a Karina e falo, cara, eu nunca vou conseguir falar igual a Karina. Até falar, quem sabe um dia. O pensamento nunca vou conseguir, ele chega? Claro que ele chega. Porque eu falo, gente, porque parece que ela está falando dentro da nossa alma, parece que ela está dentro da minha sala falando comigo. Eu tenho essa percepção, acho que muita gente tem essa percepção também. Mas será que algum dia eu vou conseguir falar tão bem assim? Só que, assim, é prática. E aí eu fico pensando assim, bom, eu ensino meu paciente que para ele ficar bom é uma coisa que tem que praticar. Então, com a prática, provavelmente ele fique. Né? E eu acho que a gente se identificar com alguém e falar, cara, é uma admiração. Tipo, eu gostaria de falar assim, eu gostaria de ensinar assim. Assim como eu tenho uma outra irmã que ela fala assim, você fica no meu ombro todo dia falando para mim. Porque, eu não vou na academia hoje. Ela fala, já vem você... Ela já lembra internamente de mim. Já tem uma Carolzinha. Você não vai ficar negociando com a academia. Você vai na academia todo dia, porque você está estressado, você está sobrecarregada. Se você não fizer academia, você vai ficar pior. Então, ela fala, você todo dia está no meu ombro aqui falando comigo. Então, eu acho isso legal, porque é uma voz que te leva, Exato. né? O problema é quando a gente tem aquela voz que fica assim, olha lá, tá achando que vai dar certo? Não vai. Por que você tá achando que vai dar certo? Não deu. Já não deu das outras vezes, por que vai dar agora? É isso aí. Essa que seria a voz ruminativa, né? E a dica do trabalho, por exemplo. Muita gente leva uma crítica do chefe no trabalho, por exemplo. Fica ruminando. Cara, meu chefe me deu um feedback e aí, pronto, eu fico achando que eu vou ser demitida. A todo momento ele vai falar, eu fico pisando em ovos. Cara, pega essa crítica. Veja se faz sentido essa crítica. Tá, mas aí, tipo, eu não posso falar mais nada, porque senão ele vai me demitir, eu vou ser demitido. Tá bom, e se você for demitido? O que você vai fazer? Pô, eu vou ter que me mexer, procurar um outro emprego. Tá bom. Tá vendo como tem uma solução? Né? Então, não é
ignorar o pensamento e falar assim, não, isso não vai acontecer. Não, a gente é realista, pode acontecer, é uma possibilidade. Mas se você ficar olhando só essa possibilidade, você vai performar pessimamente, você vai dar todas as razões do mundo para ele te demitir. Sim, é isso aí. Então, seu foco tem que estar no... Tipo, ele me trouxe uma crítica. O que eu posso pegar daqui? O que é verdade? O que eu posso perguntar para um colega de trabalho? E a gente pode pedir que conselho você daria para uma amiga? Essa também é uma outra técnica do livro, né? Às vezes a gente está num problema muito difícil e a gente não sabe o que fazer. Às vezes a gente tem que conversar, né, cara? Às vezes o problema é tão pessoal, tão dentro da pessoa, tipo depressão pós-parto. Muitas mulheres têm depressão pós-parto e elas ficam muito envergonhadas de falar que elas estão infelizes. Não é que ela está infeliz, ela está com hormônios que estão deixando ela infeliz com aquela situação do puerpério. Às vezes ela não está com vontade de cuidar do bebê e ela sente culpa por ter esse sentimento, né? E aí, para quem que ela falar Exato. isso? Você tem que dar graças a Deus. Você não vai com conseguir. Saúde. Mas cadê o seu amor pela criança? Tem um julgamento todo por trás. Assim, ela não tem coragem de falar para ninguém. E esse pensamento ele vai ganhando. E aí eu falo assim, quando você não consegue falar para alguém o que você realmente está sentindo, pense que conselho você daria para uma amiga sua. Isso serve para relacionamento, para trabalho, né? Para situações que a gente sente internamente. Que conselho você daria para uma amiga? Porque nós somos as pessoas que mais julgam nós mesmos. A gente é cruel com a gente mesmo. A gente, às vezes, se coloca lá para baixo quando alguém está falando, não, mas você é maravilhosa. Né? A gente fala para os nossos pacientes, cara, mas olha, abre o olho, você é incrível. Você tem esse problema. A gente está conversando sobre isso. Você veio aqui por causa disso. Mas, cara, olha o resto. A psicologia positiva traz muito isso. Olhar para a pessoa além do problema dela. Nós somos muito mais do que uma questão, uma situação que a gente está passando. Então, quando a gente pensa em aconselhar uma amiga, a gente é muito mais generoso. A gente é carinhoso, a gente é empático. Cara, por mais que você tenha aquelas amigas que se metem naquelas furadas que você fala de novo, ela se enfiou naquela furada, você sempre tem um conselho para dar. Cara, amiga, olha, de verdade, você enfiou outro pé na jaca, mas cara, você é muito incrível, você merece melhor. Então, a gente não vira para uma amiga e fala, nossa, como você é, de novo isso, como você é idiota, né? Não vai, né? A gente fala, você merece mais, cuida de você, tá uma relação abusiva, eu tô pensando, né? Sim. Mas a gente com a gente mesmo, né? A gente não, porque a gente está terapeutizada, né? E a gente lê muito, estuda muito e aprende a usar isso na nossa vida. Mas, em geral, é isso que a gente vê, né? As pessoas não sendo generosas consigo, né, cara? A pessoa que está num relacionamento abusivo, por exemplo, ela sente que ela cavou aquilo. E que ela está sofrendo aquilo lá porque ela merece. Até porque é o que ela ouve todo dia do abusador. Que ela é péssima, que ela é aquilo, que ela é aquilo outro, que ela ninguém... E ela se afasta da rede de apoio. A rede de apoio que estaria ali ajudando ela, fala que ela é maravilhosa, né? Então, é todo um ciclo muito problemático. Então, assim, quem está passando por isso precisa pensar, cara, o que eu falaria para uma amiga minha? Nossa, eu vou fazer um parênteses aqui, Cá, porque me ocorreu e quem está ouvindo pode ter essa dica também, que não está no livro. Mas ele fala de uma outra forma sobre isso. Presta atenção com quem você convive, porque às vezes você está com muito mais pensamentos negativos e ruminativos por conta das pessoas que você convive. Então, ela falou agora de um relacionamento abusivo. Se você convive em relacionamentos abusivos, tóxicos, empresas tóxicas, chefias que né, de alguma forma fazem assédio moral, é muito difícil você conseguir se blindar e ter pensamentos positivos num lugar desse, tá? E quando eu falo pensamento positivo, não é pensamento positivo, não. Eu tô falando de pensamentos saudáveis. Uma visão mais, né? Uma visão ampla, né? Saudável da vida. Então, faça essa pergunta se você acha que quando você tem pensamentos ruminativos é um padrão seu ou o ambiente também está favorecendo. Porque um ambiente doente te deixa doente. Lembra disso. Deixa. Porque, aí você pode usar a técnica que você quiser, tá? Mas, cara, às vezes se o relacionamento tá péssimo ou a coisa à sua volta, vai ser muito mais difícil colocar em prática. Aliás, um dos ensinamentos de Harvard sobre aquele estudo mais longo da história feito em Harvard, que dura mais de 80 anos, sobre a felicidade. Ou seja, eles pegaram um grupo de pessoas e por mais de 80 anos, acho que já faz 86 anos, que eles têm estudado esse mesmo grupo de pessoas ao longo da vida. Claro que as pessoas foram falecendo, eles estão estudando os filhos, os netos, os cônjuges. E eles vão lá entender não só
como entrevista, conversa, como exames, né, de pressão alta, pressão, como é que está a saúde física dessas pessoas. E eles percebem dados que os relacionamentos, eles têm total influência sobre a nossa felicidade e bem-estar. Talvez isso não seja novidade para muitas pessoas, mas talvez seja novidade para muitas pessoas. Né? Eu gosto muito de trazer isso porque clareia o céu que está nublado. Às vezes você não é essa pessoa, mas você está dentro daquele saco de laranja podre, entende? E às vezes se você é a única pessoa da sua família que pensa positivo, que pensa fora da caixa. Você é a única pessoa que consegue ver o mundo com outros olhos. E talvez, só que você está dentro daquele ambiente que todo dia fala, não, olha para cá. Olha como tá. Tem gente que fala, tá um dia lindo lá fora. Você fala, não, mas tá muito calor. Cara, então... Tudo é ruim, né? Tudo é difícil, tudo é desafiador. E aí você está dentro daquele ambiente, você fala... A gente tem que aprender a se blindar também desse ambiente. Ou mudar o ambiente. Às vezes, dentro da família, você não vai conseguir, mas, de repente, você consegue as suas estratégias de tentar escapar dali, tentar perceber. Mas eu acho que a primeira parte é perceber que você quer pensar diferente. Então, os relacionamentos, eles são muito importantes para a nossa saúde, para a nossa felicidade. Pessoas que estão em bons relacionamentos, elas vivem mais. Elas vivem com mais saúde, inclusive física, sanguínea. Não desenvolvem doenças cardiovasculares. É real esse estudo, né? Então, não sou eu que estou falando isso. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que observar hoje na vida, além da nossa saúde física pessoal, são os relacionamentos. Não só com quem eu estou casada, mas quem é a pessoa que eu coloco na minha casa para fazer a faxina da minha casa. Será que ela é uma pessoa do bem? Será que ela é uma pessoa que vem com aquela nuvem cinza? Cara, ela vai estar me minando durante o dia. Né? Que influência que eu estou tendo sobre os meus filhos? E as minhas amizades? A única coisa que ele falou aqui foi sobre isso, né? Ele não falou muito desse assunto, que é super importante, né? Falar da saúde do ambiente, das relações. A única coisa que ele falou da natureza, aqui... né? Ele fala da natureza, que daí depois eu quero que você conte. Mas ele fala sobre tomar cuidado com o tipo de amigo que você divide as suas ruminações, não é? Você lembra dessa parte? Sim. Quando a gente conversa com aquela pessoa que vai adorar conversar sobre o seu problema, você fala, ai, cara, meu marido, não sei o quê. Nossa, ele é horrível mesmo. Aí, o que ela tá fazendo? Tá pondo lenha na fogueira. Isso. Ali, né? Ruminando com você, né? Até conversei isso com uma paciente outro dia, ela falou assim, tá, mas você não vai falar com a minha amiga, ela não vai ficar do meu lado? Eu falei, não é que ela vai estar do seu lado. Aquela amiga que quer que você melhore, ela vai falar, tá, o que você vai fazer com isso? Que é isso que o seu psicólogo vai falar. Eu entendo que você tá num relacionamento, estamos concordando, também acho que tá bem ruim. Tá ruim, né? Tá ruim. Mas você tá amarrada? O que você vai fazer? O que você vai fazer para sair daí? Tipo, você não tem que aceitar a pessoa como ela é, né? E às vezes a pessoa vai mudar. Mas ele não era assim. Esse é outro pensamento ruminativo, né? Mas ele não era assim quando eu conheci ele. E todo dia ela pensa assim, ele era outra pessoa. Ele não era mais... Ele era mega romântico, ele era um amor. Ele me entregava rosas. Mas, gente, as pessoas mudam. Todo mundo muda. Ainda bem que a gente muda. Porque a gente pode mudar para melhor, né? Mas eu não sou obrigada a ficar naquilo, se eu não estou feliz com aquilo. Ficar pensando sobre isso, sem pensar numa... Uma solução, A terapia né? cognitivo-comportamental, ela traz uma dinâmica muito de resolução mesmo. Então, não é que a gente ignora o sofrimento, mas eu não vou ficar segurando o seu sofrimento com você, jogando mais lenha na fogueira, é isso que ele fala da amizade, que te ajuda a ruminar e ficar... Corruminando, que ele fala? Corruminando, isso mesmo. Corruminando. Ruminar de novo, que você já está ruminando lá aquele negócio. Aí vem aquela amiga que joga mais lenha na fogueira, você volta para casa e fala, nossa, fui conversar com uma amiga e fiquei pior ainda. As duas choraram, né? E, inclusive, ele fala, não sei se você lembra dessa parte, que ele fala que você que está ouvindo alguém ruminar também é muito prejudicial para quem está ouvindo, porque uma amizade, assim como um relacionamento, é feito de comunicação. Então, você fala um pouco, aí eu te devolvo, Kai, eu também passei por isso, tarará, daí você fala um pouco mais, a gente compartilha. A amizade tem que ser recíproca, assim como um relacionamento amoroso. E quando a pessoa está ruminativa, é só ela que está lá, plá, 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 falando. Daí ele fala que é por isso que os psicólogos cobram a sessão. Ele que trouxe, tá? É verdade. Não, mas é porque ele mostrou por estudo que as pessoas se afastam de pessoas ruminativas, né? Porque é um relacionamento difícil. Muito ninguém tempo. aguenta que alguém que fica só lá falando. E essas pessoas geralmente não são bons ouvintes. Já percebeu? Tem aquelas amizades que você tá lá sempre para ajudar a pessoa, mas, cara, quando você vai falar do seu problema, ela te interrompe e continua o dela, ou ela traz um problema novo. Sim. Então, ele fala assim que nós psicólogos, a gente não tem essa troca. Eu acho que tem, tá? Eu acho que a gente não tem de eu ficar desabafando com o paciente. Mas como eu falo que a gente aprende, às vezes o paciente eu trago um insight para o paciente. Às vezes ele fala alguma coisa e fala, olha, legal, não tinha pensado por isso. Também pode ser isso.
Eu aprendo com o paciente também. Eu tenho um diálogo ali na sessão, né? A gente não fica sentado calado ouvindo. Exato, desabafos. A gente está sempre ali para trazer realmente questões, questionamentos, né? Ele conta uma parte do livro que foi uma das pesquisas que ele demonstrou que o desabafo, que a gente acredita que, nossa, eu estou passando por um problema, então eu vou desabafar e isso vai ser muito bom. Mas ficar falando sobre o problema, né? Porque tem gente que acha que, nossa, eu preciso ficar falando do meu problema para ele se resolver. Eu recebi um direct hoje sobre isso, tá? E aí ele lembra de uma pesquisa feita, acho que com 11 de setembro, onde as pessoas que separaram algumas pessoas que sofreram demais, né, e que buscaram ajuda dos órgãos lá dos Estados Unidos que eles disponibilizaram. E tiveram muitas universidades que se disponibilizaram também para ajudar, mas também para fazer pesquisa com essas pessoas que estavam sofrendo. E dividiram em grupos. E eu lembro que o grupo que ficou ruminando, ou seja, fizeram grupos de tipo Facebook e tal, onde eles podiam ficar falando, nossa, eu tô mal, eu também tô mal, eu lembro disso, eu tô mal, tá mal. E esse grupo não teve nenhuma melhora, inclusive teve piora. E aí é que eles vão concluindo que o desabafo, ele é muito importante, mas ele tem tempo para a pessoa que está sentindo e para quem está ouvindo. Ninguém aguenta o seu desabafo muito tempo, porque a ruminação prolongada faz mal para o outro e ele se afasta, né? Mas faz mal para a gente também que rumina. Então, a sugestão dele foi o que você disse, né? Você ter uma amiga que ouça, te acolha no seu desabafo, das suas dores, mas que ela faça perguntas que você possa ver, né? Tipo, big picture, que você vá na mosca na parede, né? Que você ajude a pessoa a ir distante do problema dela para ela tentar enxergar de uma outra forma, né, Cá? A mosca na parede é uma das técnicas que ele ensina, que é muito engraçado, porque antes de eu ler, eu usava outra coisa para falar a mesma coisa. O que você falava? Eu falava para o paciente assim, imagina que você está nessa situação, você está me contando que você estava falando assim com essa pessoa. Agora, imagina que você é um drone. Então, você sai... Nossa, mais moderna. Ela é moderna. Gente, a mosca na parede é o fim do mundo, né? A mosca na parede eu achei muito ruim. Meio ruim, Aí, né? quando eu li, eu falei, nossa, eu falo sobre isso, mas eu não uso essa analogia. Mas pode ser o que você quiser, gente. Só tem que funcionar nesse parâmetro. É olhar a situação de cima. Ou seja, de fora dela. Quando você está na situação, você está emocionalmente envolvido ali. Então, você aponta o dedo para você, né? Tipo, você aponta o dedo para o outro. Ai, você está fazendo isso, você me fez, não sei o que, não sei o que. Agora, quando você sai da situação emocionalmente, tá, agora narra o que aconteceu nessa situação que você está olhando de cima. E eu disse isso, ele disse isso. Eu fala com as palavras da outra pessoa. Eu falei dele, mas pode ser qualquer pessoa. E ela vai narrar. Quando ela fala em voz alta, ela escuta o que ele disse, não o que ela interpretou. Boa. Não é em primeira pessoa, né? São coisas diferentes. Como eu falei, eu uso óculos. Fala lá, você está usando o óculos da rejeição. Foi o que ele quis dizer? Pode ser que seja, mas foi o que você interpretou. E você interpreta sempre rejeição, tem mais chance de ser um viés, né? Você sabe que, eu não sei se você teve essa experiência, como é que chamava? Psicodrama. A minha psicóloga, lá quando eu tive 18 anos, um dia, né? Ela era psicodramatista, que é uma vertente da psicanálise, mas é como, acho que o Moreno, que era o que inventou a linha teórica, ele era dramaturgo, né? Ele era um ator, ele criou esse outro jeito. E esse outro jeito fazia cenas, né? Então, eu, de vez em quando, eu tinha que sair do meu papel de Carina e fazer o papel de uma outra pessoa na cena. Então, se eu estivesse falando, sei lá, da minha mãe, ela falava, como que é a sua mãe? Eu, tá. Então, tá. Então, agora você vai ser a sua mãe. E mudava até de lugar. Se a sua mãe estivesse aqui na sala, onde ela estaria? Olha que sensacional, né? Que é usado até hoje técnicas de psicodrama. O psicodrama em si, como ele tem a vertente da psicanálise, não sei o quanto ela tem... Enfim, o que tem de crítica sobre isso, não sei. Mas o roleplay, ou essa técnica, é super usada dentro da TCC e foi ele que desenvolveu. Que nada mais é do que uma mosca na parede. Eu acho muito melhor, né? Porque é você saindo do seu papel e interpretando o outro. E como eu vivi isso, Cá, de fazer a outro personagem, é tão interessante, porque é como se desse um shift no cérebro e você para de enxergar com o seu óculos. Você enxerga
de uma outra forma. Não é com da sua mãe, porque ela uma não tá outra lá, ótica, mas é de né? uma outra ótica. E muda completamente a sua visão, assim. Sou apaixonada por essa técnica. Não, muito. E a gente usa... tem nome para tudo, né, gente? Mas a gente pega as técnicas... Eu acho que tudo serve. Aham. De verdade. A gente trabalha com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. É uma terapia com embasamento científico. Mas, cara, tudo ajuda. Né? Sair para conversar com um amigo ajuda. Cara, Ajuda. depende. Depende do amigo. Depende do amigo, depende do lugar, depende do que você vai fazer nesse lugar. É. Mas, assim, eu acho que tudo é benéfico. Funciona pra você, eu fico felizona. Cara, faz. Agora, assim, essa da mosca na parede, gente, é você imaginar uma mosca que tá olhando a cena, tá? É essa a ideia, assim, porque pra mosca na parede a gente fica meio... Que bendito É uma mosquinha Cadê a que tá mosca lá agora? olhando, né? A mosquinha lá que tá olhando a cena toda. E quando eu conversei muito com a minha irmã, né? Às vezes ela vinha perguntar alguma coisa e eu falo, cara, olha pela ótica da outra pessoa. Quando você faz isso, não é que você vai tirar a responsabilidade da outra pessoa pelo que ela disse. Ela disse, foi dito. Mas ela disse através da ótica dela. Isso. Ela disse através da vivência dela. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode esperar que o outro pense como a gente. Ai, mas meu marido, ele é... Tá bom, mas ele é assim desde sempre. Você conheceu ele há 1000 anos atrás. Ele já era assim. E ele não tem que concordar com você. O que você vai fazer quando ele não concorda com você, que é o que você pode fazer, que está nas suas mãos, né? Então, a gente tem que entender que as pessoas elas vão ter visões diferentes, porque vem da história de vida. Eu falo que a gente é a junção do nosso DNA, da nossa genética, do que nasce com a gente, mas a nossa vivência, a nossa história de vida. Então, ele também fala que a ruminação é cultural também. O brasileiro, ele tem uma ruminação que o europeu não tem, gente. Pega essa. Por quê? Porque é cultural. Então, por exemplo, o brasileiro é muito patriarcal. Cultura, né? A gente já nasce, a gente pensa que a gente vai casar um dia, que a gente vai ter filhos, tarará. Então, aonde que entra a homossexualidade nessa história? Se dizem que eu tenho que casar, ter filhos, tarará. Aí eles começam a entender que tá errado não é bem se eu não assim. quero, tá errado Se eu não quero esse padrão, se eu não quero ter filhos, tô errada. Né? Hoje, a pessoa que não quer ter filhos, nossa, você é uma insensível, como que você não quer ter filhos? Cara, gente, deixa ela tem um pensamento diferente, ela não precisa seguir os padrões. Então, é cultural, que na Europa tem 1 filho, no Brasil tem 2, e, tipo, em outros países nos Estados Unidos tem 5, né? Então, a cultura muda muito, que influencia faz a maneira muito, de né? pensamento também. É, porque influencia o pensamento, e como é o pensamento que gera ruminação, então tá... E é muito legal porque a gente atende pacientes de fora, né, cá, na Clínica Norte. A gente atende pacientes no Brasil e no mundo inteiro. Tem paciente na Noruega, em Angola, Austrália. Países, assim, tem brasileiro em todo lugar. A gente atende brasileiros, né? Mas estamos ampliando aí. Quem sabe a gente atende inglês uns dias. Mas tem gente de todo lugar. E o sofrimento é muito parecido. Porque a gente continua tendo um relacionamento. Sim. Mas o sofrimento, ele muda, né? Pessoas que estão em outro país, elas sofrem por outros motivos. Saudade da família. Não tem o ciclo de amizades que tinha antigamente. O contexto cultural, né? Muito. E aí as ruminações são outras. Se eu estivesse no Brasil... se eu estivesse perto da minha família. Se eu tivesse feito, se eu fizesse. Então, assim, a ruminação, ela vai ser para cada pessoa de uma maneira diferente, mas dentro do ambiente que ela está. O ambiente vai influenciar muito. Eu não lembro de outra... Qual outra técnica? A gente falou de tomar cuidado com quem você divide os seus sentimentos, porque senão pode ter corruminação. A gente falou da mosca na parede. A gente falou de você dar um conselho como se fosse um amigo seu, uma amiga sua. Reformular uma ameaça como um desafio, uma situação ameaçadora como um desafio. Isso, olhar as coisas como um desafio ao invés de ameaça, que ela deu o exemplo do Podicólogas. Falar em segunda ou terceira pessoa, né? Ou Carolina, acorda, né? Ou como se fosse a mosca na parede. A Carolina fez isso, tal. Essa eu acho meio estranha, não curto muito. Assim, eu gosto até da mosca na parede, mas falar comigo como se eu tivesse a Karina. É difícil, né? Não curto muito. Mas eu falo, Karina, acorda, vai, vamos. Vamos. Essa eu gostei, que é que você usa também. Você lembra de mais alguma, Ká, que tá no livro aqui? Sim, as superstições, né? O ritual também. Putz, essa é legal. Sabe por que essa é legal? Porque eu lembrei... Conta um pouquinho, depois eu vou te contar o que aconteceu ontem, que eu dei muita risada e até virou um post, não sei se você viu, que eu perguntei para as pessoas... Acho que você viu, acho que você comentou. Não, foi a Sulato que comentou. Qual é a sua mania? Conta aí pra mim, né? E a sua loucura, né? Todo mundo tem um pouquinho de mania.
fazendo a distinção de mania para toque. Mania é uma mania, mas que não gera sofrimento. Se gera sofrimento, impacto na sua vida, a gente tem que tomar cuidado, que pode ser um toque. Mas tem muitas coisas engraçadas da mania que a gente fala depois. Mas o que especialmente que ele está falando nesse livro, Cá, sobre a importância dos rituais? Que o ritual, ele acalma a mente, né? O ritual, ele acalma a mente. Então, por exemplo, no Brasil, não vou falar de religião, mas as pessoas que geralmente acordam e fazem uma oração, é um ritual, uma superstição do tipo assim, se eu rezar, se eu orar, meu dia vai ser bom, não vai acontecer nada de ruim. Isso é protetivo para minha mente mesmo, porque aquilo me acalma. Eu já fiz o meu ritual, então, e é um ritual saudável, né? A gente tem que falar também de um ritual que saudável, seja, lógico. Que te atrapalhar, se você perca 1 hora no meu ritual e tipo, não é essa a ideia. A ideia é você se apegar a pequenos rituais que você coloca na sua rotina, que aquilo te traz uma paz de controle. Que é aquilo que a gente fala, a nossa mente, ela controla tudo. Então, o nosso cérebro, ele controla tudo. Tá? Se a gente está preocupada, pode, cara, soltar um intestino, pode dar uma dor de barriga, né? De nervosismo. E o que tem a ver o meu intestino, né? O meu sistema digestivo com a minha cabeça? Tudo. Né? Tá tudo interligado. Então, fazer pequenos rituais, ele fala que te ajuda a acalmar a mente e organizar. Então, tipo, se eu fiz isso, então vai dar certo. Tem jogador que usa a mesma cueca sempre nos jogos. Isso. E você vai fazendo assim. Você vai pensando que faz o sinal da cruz antes de sair de casa, te protege. Eu falo assim, às vezes, quando eu tenho alguma coisa que é importante para eu fazer, uma apresentação, uma coisa, eu falo, olha, Deus, me coloca palavras na boca, que eu possa inspirar muitas pessoas, que você seja um guia. Porque, cara, a gente está aqui, às vezes eu nem sei o que eu estou falando, a gente fica nervoso. Você vai pensando em várias coisas. Eu quero lembrar das coisas importantes que eu me programei para falar. Eu quero, sabe, ter calma, tranquilidade no que eu estou falando. Eu posso trocar uma palavra, pode ser religioso, pode não ser, pode ser uma técnica de mindfulness, pode ser uma técnica, pode ser uma meditação. Pode ser uma maluquice. Pode ser uma maluquice. Né? Pode ser uma música alta para mudar o seu humor. Né? O seu humor. O que o Ethan Kross falou, ele deu um exemplo. Eu não sei se você já viu esse tenista, Nadal. Meu marido é tenista total. Ah, bom, você já viu, né? Ficou? Então, o que o autor fala sobre ritual é que a ruminação, uma das coisas que você pode usar é algum ritual para te acalmar, porque a ruminação tem a ver com ansiedade, né? Na maior parte das vezes. E aí os rituais é muito engraçado que a nossa mente precisa criar alguma coisa para se acalmar. Então, se eu fizer isso, então vai dar certo, né? E o Nadal, se vocês saindo daqui, vão lá procurar, põe assim, ritual Nadal. Quando ele vai fazer o saque dele, ele tem um ritual que ele faz sempre igual. Arruma tira a cueca, arruma não sei o quê. Arruma a cueca. Bate a raquete no pé. Cara. E é sempre. E porque, de alguma forma, ele acredita que se ele fizer isso, então ele vai conseguir fazer um bom saque, um bom jogo. E isso a gente faz... às vezes a gente nem percebe que a gente também cria ritual. E falando em ritual, vou abrir outro parênteses aqui, que foi isso que aconteceu. A nossa mente, ela fica fazendo esses rituais, né? Com várias coisas, tá? Então, eu ontem perguntei para as pessoas, você aí, qual é a sua bizarrice, né? O que você tem de mania? Então, saía assim, eu fico fazendo um joguinho na minha cabeça. Então, se eu coloco uma comida no micro-ondas para esquentar e de repente coloco água para ferver, e aí eu vou encher minha garrafinha de água, eu preciso encher minha garrafinha antes de acabar o micro-ondas, senão minha vida não vai dar certo, sabe? O meu marido falou que ele falou assim, eu tenho um ritual, eu ponho a coleira nos dois, eu chamo o elevador e põe a coleira nos 2 cachorros. Tem que dar tempo de pôr a coleira nos 2 cachorros antes do elevador chegar. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque senão alguma coisa não vai dar certo. Mau presságio. O mau presságio. Então, são pequenos rituais que se você acha que se você fizer isso, você vai conseguir, né? Se eu pisar só na faixa branca do pedestre, então vai dar certo. Se eu andar na linha, não é? Ele fala que essas superstições não são tão ruins quando elas não te trazem esse sofrimento, né? Isso. E que é legal a gente ter sempre a marca, né? Tem gente que fala, eu sempre uso isso aqui quando eu vou fazer aquilo, porque eu sei que aquilo me traz... Porque é isso, se você fez uma coisa e deu certo,
o cérebro fala, faz de novo. Isso. Por isso que a gente gosta de... em casa, nada de muito ruim pode acontecer. Uhum. Então a pessoa fala, não, mas tá muito difícil socializar com as pessoas hoje em dia, não, eu prefiro ficar em casa. Nossa, todo mundo tá falando isso. Uhum. Gente, é complexo. Eu sou uma pessoa, a Karina é outra. Eu tenho a minha complexidade, a Karina tem dela, as nossas histórias. É difícil se socializar, mas não é ficando em casa que você vai ficar mais sociável, né? Então, ficar em casa, realmente... Então, tem gente que usa essa analogia para falar, ó, eu vou ficar em casa porque em casa nada de ruim vai acontecer, como se fosse assim. Então, você fica em casa, logo, nada de ruim acontece. Então, são aquelas frasezinhas que mantêm a gente dentro daquele eixo. Eu preciso entender que, não, ó, você vai sair um pouco. Você pode tentar um pouco. Vai na padaria, tal, volta, fala com o atendente. Inclusive, uma a socialização, né? A gente precisa socializar para a nossa saúde, né? A solidão mata, como a gente já falou várias vezes. Mas não precisa ser necessariamente uma super amiga. Você não precisa necessariamente ter uma puta conversa profunda. Pode ser aquela pessoa que sempre te atende na padaria. Aquela, oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa, eles falam que já é suficiente para você ter ocitocina. E até porque, não sei se você sente isso, se você estabeleceu um relacionamento com essa moça da padaria, você foi uma vez, 2 vezes, você souber o nome dela, oi, né? Oi, Juliana, tudo bem? Ela vai falar, oi, você vai querer aquele pãozinho na chapa? E ela vai te dar, né? Quando você começa, até com essas pessoas que não são suas amigas, se você dispõe de tempo para esse relacionamento, seja lembrando o nome dela, ela também começa a lembrar o seu e te fazer pequenas coisas que são importantes, né? Você criou ali um relacionamento, né? A questão é que nós somos seres sociáveis, a gente precisa socializar. Só que esse relacionamento é muito cíclico. Então, quando você está agora você está tendo podcast, está tendo outros business, você vai em outros lugares, provavelmente você vai se relacionar mais com essas pessoas, né? Agora, se você é professora, você vai provavelmente se relacionar com as pessoas que estão na escola. Aí você sai da escola, você não vai se relacionar com aquelas pessoas. Nós precisamos de novos grupos. É cíclico, né? Então, eu preciso alimentar aquilo. E eles falam assim que, às vezes, a gente fica buscando aquela amizade profunda. Talvez você não tenha uma amizade profunda hoje em dia, uma nova amizade. Mas quando você tem cultivado as antigas, quando você tem mandado uma mensagem, você tem falado, cara, vamos ir naquele barzinho tomar aquele drink que faz tempo que a gente não se vê, para botar papo em dia. A gente sabe que o dia a dia está corrido, todo mundo está muito corrido, todo mundo está muito atarefado, mas para ver Emily em Paris, todo mundo tem tempo. Entendeu? Exatamente. Então, você tem que fazer tempo para ver as pessoas, porque isso vai fazer bem para você, bem para os relacionamentos, bem para o seu trabalho. Se você está bem com você fica mais produtivo, você tem melhores resultados, você consegue conversar mais com os seus pares no trabalho, e isso também vai influenciar como as pessoas te veem no trabalho. Porque muitas vezes, tipo, eu fico lá no computador, faço meu trabalho e vou embora para casa porque eu amo minha família. Tá bom, mas e o relacionamento que você tem que criar ali? Então, são habilidades, né, Ká, que a gente fala na terapia também, que a gente tem que se jogar um pouquinho, a gente tem que dar um pouquinho mais para a gente conseguir ter essa habilidade, não é de graça. Tem gente que tem mais facilidade que outras, mas é treinável, né? É treinável, essa palavra é boa, né? E é legal esse exemplo que você deu, Ká, que você até depois expandiu falando sobre esses novos relacionamentos, porque, de novo, né? Esses rituais que ele falou, toma muito cuidado para não achar que, como ele é associativo, né? Então, se eu uso caneta rosa, então eu vou bem na prova. Se eu uso cueca azul, então eu vou bem no jogo, né? Se eu ficar em casa, então eu também não vou ter problema em relacionamento. Só que esse comportamento, ele chama evitação, né? Ele não é um ritual, né? E como a gente estava falando, depois a gente vai fazer um podcast de um outro livro que eu já até antecipo qual que é esse aqui, para esconder o preço. Viver com Ousadia, que é uma psicóloga formada em Harvard. Não, desculpa. Ela é professora de Harvard, mas ela é brasileira. E ela fala que você vai saber que é evitação, e no caso não é um ritual, quando você tem um desconforto grande, como a ruminação, você vai fazer alguma coisa, como usar a caneta rosa, a cueca azul, né? Vai te dar um benefício de reduzir a sua ruminação, mas vai te fazer mal a longo prazo. Se for fazer mal a longo prazo, é evitação. A caneta vai te fazer mal? Não. Nem a cueca, nem o ritual do Nadal.
Mas ficar em casa para não ter novos relacionamentos vai te fazer mal a longo prazo, porque vai te deixar sozinha e solidão aumenta a chance de doenças mentais e doenças físicas. Então, lembra desse conceito de evitação para você ver se os seus rituais são evitativos ou se eles estão te ajudando a lidar com a ruminação, né? Tem mais algum aí, Cá, que você lembrou? Da viagem mental. A gente fez uma cola aqui, né, gente? Porque ele coloca Muita 12 técnicas. E algumas a gente até conversou, que é meio repetitivo, assim. É mais do mesmo. Mas a viagem mental é como você se sentiria daqui a um mês. Está uma situação muito difícil. Só que, assim, a gente é muito intenso. Algumas pessoas mais, outras menos, né? Quando está acontecendo aquele fogaréu na hora, você não consegue ser muito racional. Difícil você pensar, talvez, numa alternativa. Então, você acha que acabou, cara, acabou tudo, já dá aquele desespero, né? Então, como que você se imagina daqui 3 meses com essa situação? Como que você imagina daqui 1 ano? Então, assim, você volta a ser aquele mesmo, mais do mesmo, né? Você enxerga como um desafio, você vai conseguir lidar com aquilo, né? Agora, quando você está dentro, naquele momento, parece o fim. Tipo um término de relacionamento. Terminou um relacionamento, você fala, cara, eu vou morrer. Acabou minha vida. Acabou minha vida. Ele era o amor da minha vida. Calma. Calma, não era o amor da sua vida. Você vai encontrar outras pessoas. Todo mundo encontra outras pessoas, né? E geralmente, qual que seria a pergunta? Supondo que a pessoa está lá desesperada, tá? Acabou minha vida, não vou aguentar, não vou... O que seria uma pergunta dele, dessa viagem mental? Porque eu não sei, você usa isso? Eu não uso, tá? Eu só uso isso para... Será que a minha psicóloga tinha usado isso na época? Seria mais ou menos assim, ó. Tá bom, e se ele acabar comigo, nossa, eu vou morrer. Tá bom. Ele acabou com você. E aí? Não, eu vou morrer. E aí? Vai mesmo? Vai mesmo? E daqui 1 ano, como você acha que você vai estar, né? No caso dele, tá daqui 3 meses. Não, daqui 3 meses eu vou estar muito mal. Eu gosto de associar com uma pergunta uma situação que seja muito difícil para a pessoa, que ela tenha passado uma situação muito, muito difícil. Vamos supor que ela perdeu um parente muito querido. Então, eu falo assim, você já perdeu alguém muito importante na sua vida? Alguém faleceu? Ah, sim. Daí ela traz. Tá, foi difícil? Nossa, foi muito difícil. Quanto tempo você ficou mal? Nossa, eu chorei. Até hoje eu choro, eu me lembro. Mas você chora todo dia, toda hora? Ah, não. Me lembro quando eu vejo alguém na rua ou sinto o perfume da pessoa, tá? Tá, então dá para lidar, né? Então, assim, o tempo, eu acho que o tempo, ele favorece, né? O tempo te ajuda. Até dormir. A gente fala que o sono, ele é reparador mesmo. Você teve um dia muito difícil. Você dormiu, o sono te ajuda a se restaurar Amanhã pro dia você vai seguinte. estar melhor, Amanhã você vai estar né? melhor, né? Só que, assim, não adianta só esperar o tempo. Ele terminou com você, você ficou arrasado no chão. E aí você fica esperando o tempo. Não, porque quando a minha avó faleceu, eu fiquei 3 meses. Você fica ali esperando os 3 meses passarem. Não é assim que funciona. Então, assim, você tem que entender que com o tempo você vai... E não é que a dor ficou menor. Eu gosto também de explicar essa analogia. A dor, ela não fica menor. Você que fica maior que ela. Você ressignifica aquela situação. Você consegue ver que existem outras pessoas sem ser aquela pessoa. Você consegue conhecer um carinha que foi legal também. Talvez você fique pensando... Se você ficar pensando o tempo todo que essa pessoa nova que você conheceu não é o seu ex, você vai continuar ali sofrendo. Mas talvez você fale, tá, ele não é igual ao meu ex, mas ele tem essas outras qualidades. Cara, eu gosto muito disso, como ele me trata dessa maneira e tal. E você consegue fazer boas associações com essa nova pessoa. E é nas atitudes, nas ações, que a gente consegue melhorar o nosso sofrimento. Não é esperando que ele vai passar. Ou dormindo bastante para ele passar, porque não vai acontecer dessa maneira. Eu falo assim, você quer que passe rápido essa dor? Quer? Então, vamos fazer estratégias. Quanto mais estratégias você conseguir, e não é para anular a dor, gente, a dor existe. Mas se você ficar ali, debaixo da sua coberta, assistindo um filme romântico, tomando um sorvete, provavelmente a sua dor não vai ficar menor. Você fala, tá vendo? Eu ouvindo a música que ele ouvia com você. Nossa, aí não dá, bota né? pra ouvir várias vezes no carro, aí chora de novo. Então, eu acho que assim, 1 dia, 2 dias você quer viver esse luto, porque a gente considera um luto, é uma perda, né? Tudo bem, mas assimila isso. Assimila que tá bom. Foi. E o que eu vou fazer agora da minha vida? O que eu posso fazer melhor? Vou sair para dar uma volta. Uma das coisas que ele fala no livro é o contato com a natureza. Contato com a natureza diminui muito o ruído mental. Eu falo isso também no meu Instagram. Eu falo, gente, você não precisa estar dentro do Parque Ibirapuera. Você pode abrir a sua janela e realmente olhar para fora.
Tem algumas árvores ali fora da sua janela, com certeza, em algum lugar ali. Inclusive, ele fala que até vídeos podem te ajudar. Exato. Vídeo de natureza, YouTube. Natureza linda, bem florescida. Pronto, coloca lá e assiste. Isso diminui o seu ruído mental. Então, É muito louco que o nosso cérebro consegue diminuir pensamentos negativos assistindo um vídeo de natureza. Olha como o nosso cérebro, ele realmente não sabe diferenciar o que é real do que não é, né? Porque ele acredita que você está na natureza, né? sim. E as práticas, né? Como as práticas são importantes para o nosso dia a dia. Por isso que eu falo assim, hoje vocês têm informação gratuita. Só você assistir todos os capítulos, todos os episódios de Podcólogas, tem vários assuntos. Vai ter de sexóloga, vai ter de relacionamento, Sono. teve de sono, teve de relacionamento, suicídio. Tem vários temas que você pode assistir. E isso faz você aprender. Alguma coisa você vai tirar dali. É interessante a gente falar, fazer conexões. Nossa, isso aqui... Eu lembrei de uma tia. Vou mandar para ela. Talvez ela precise assistir esse episódio. Ou, nossa, isso aqui é minha cara. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, essa percepção de si mesmo, dos buracos que a gente vai se enfiando, vem também dos estímulos que a gente tem externos. Então, isso é uma outra coisa que eu acho importante a gente falar também. Escolher os estímulos que a gente quer. Isso. Se você assistir Jornal Nacional, você só vai pensar que você não pode sair de casa. Essa vai ser a conclusão que você tem. Qualquer jornal, né? Que é só sequestro, golpe. Meu Deus. Quem mora fora só assiste a Globo, que seja. Assiste o canal brasileiro. Não passa coisa legal, só passa desgraça. Então, assim, usem a internet a seu favor. Use lugares que você consiga pegar informação legal de lá e falar, cara, isso aqui serve para mim de algum jeito. Eu sou proibida de assistir essas coisas, porque eu fico muito abalada, eu fico remoendo aquilo, eu fico, gente, aquela criança, meu Deus, onde ela mora? Onde eu posso buscar ela para criar, sabe? Assim, eu não tenho maturidade para ficar assistindo coisas tristes, porque eu quero resolver, e eu não posso resolver o problema do mundo. Então, eu me poupo disso, eu escolho o conteúdo que eu vou assistir. Sim. Então, eu sempre estou ouvindo um podcast, ou assistindo um TED Talk, que eu gosto muito também, que traz... Eu gosto de assistir coisas que não tem nada a ver, às vezes, com a psicologia. Porque eu falo que a gente tem que fazer conexão cerebral, né? Nossos neurônios têm que se conectar com outros. E se a gente ficar vendo só do mesmo tema, a gente não vai ter que ser criativo, né? Então, a gente tem que fazer conexões diferentes. Então, acho que... Sabe quando eu tive um pensamento? Eu estava com uma garrafinha d'água indo para minha atividade, né? E a garrafinha já estava com a água meio quente. Foi um pensamento bobo, como geralmente a gente tem quando está pensando sozinho, né? Aí eu peguei, olhei lá umas plantinhas que estavam e joguei lá. E eu falei, cara, a gente está vivendo um momento... No Brasil, principalmente, né, de queimada, de seca, não chove em alguns lugares. A árvore que está na frente da sua casa, ela pode estar sofrendo, né? E me deu esse pensamento do tipo, cara, só sai da sua casa e só rega a planta da frente, porque se cada um regasse uma planta da frente, uma árvore, já diminuiria, né, a seca no seu bairro, pelo menos, né? E eu estou falando isso justamente porque essa questão da escolha dos estímulos que você está trazendo tão importante, que se você trouxer só o problema, só o problema. Se você se alimentar só de problema, é só problema que você vai ruminar, né? Mas como eu não tenho esses conteúdos e eu fico mais assistindo coisas que trazem vida, os pop-ups da minha cabeça ficam dando solução para as coisas, né? Podia ter pensado, meu Deus, tá tanta gente morrendo e tantos bichos, porque estão, né? Tanto problema que a gente tem para resolver. Eu fico assim, cara, às vezes a pessoa também, ela quer resolver o problema de todo mundo ao redor. Mas não resolve, né? Mas ela não resolve dela. Eu falo, olha para você, calma, olha para você, vamos resolver primeiro os seus. Analogia do avião, né? Quando as máscaras de oxigênio caem, você primeiro coloca em você, depois você ajuda a pessoa do seu lado. Tem tanta gente querendo ajudar todo mundo, eu falo, cara, olha para sua vida, primeiro presta atenção na sua vida, na sua casa, na sua família. Ajuda quem está próximo de você. A catástrofe, né, do Sul foi terrível. Mas eu falo, gente, quando aconteceu isso, todo mundo doou. E a pessoa que trabalha na sua casa, será que ela precisa? Será que aquela pessoa que trabalha no serviço do seu condomínio, será que ela não precisa de alguma coisa? Pegou fogo na casa dela, não tem nisso? nada, né? Você pensa nisso? No quanto você pode impactar pessoas próximas a você? Né? Até com seu próprio conteúdo no Instagram. Que a pessoa posta, nossa, só notícias ruins, tal. Cara, você está propagando isso. Já basta que a gente já tem, né, na televisão. Poste coisa legal, poste coisa pra frente. Eu gosto de postar coisa bem besta, groselha mesmo, que eu falo. Adoro. Pelo menos você dá uma risada ali. Eu falo assim, eu ri. Então, vamos lá. Vamos fazer alguém rir. Pode não ser todo mundo pensar, nossa, que louca, mas... Cá,
Desse livro aqui, tá? Que você trouxe um resumão de várias técnicas, né? Então, você que assistiu até agora, certamente vai conseguir colocar em prática, né? Se precisar, assiste de novo para você lembrar e anota o que ela explicou. Mas, falando agora pessoalmente, tá? Esse livro aqui para você, espremendo ele, tem alguma coisa que você usaria na sua vida, ou usa, ou aprendeu com ele, ou você já sabia e... Não. Eu acho assim que a reflexão que ele fez sobre... a gente faz uma ruminação, todo mundo faz, mas o quanto você consegue usar ela a seu favor? Eu achei muito importante. Foi muito ruim, você fica pensando naquela coisa ruim. E aí eu falo assim, cara, e se eu usar essa ruminação para pensar numa possibilidade de sair dessa ruminação? Ele traz isso e eu acho que isso serve para mim, para minha vida. E eu acho que não é que era uma novidade, mas eu pensava a ruminação sempre no lado negativo. Pensar sobre um pensamento de uma coisa que aconteceu ruim, ou que não aconteceu, que eu gostaria que tivesse acontecido, né? A demanda, que a gente fala muito, é algo que a gente fica pensando, tinha que ser, deveria ser. Vou dar um exemplo, eu tenho TDAH, eu tenho muita dificuldade de ler. Quando a Karina falou, vamos falar sobre esse livro, eu falei, ferrou, vou ter que começar agora. Então, eu tenho essa crença de que eu não consigo ler, eu não consigo me concentrar, é um fato. Mas aí, eu vou pegar essa informação e ficar ruminando ela por quantos anos a mais? E aí eu pensei assim, cara, eu tenho duas opções. Ou eu falo para a Karina, não vou conseguir falar sobre esse livro, e perco uma oportunidade de estar aqui hoje. Ou eu vou arrumar uma estratégia para ler esse livro, me virando. Então, qual que é a minha estratégia? Que tem TDAH, que eu não posso ouvir uma mosca na parede, que ela já vai me distrair. Eu comecei a acordar mais cedo, enquanto ninguém acordou ainda. Sentei num lugar específico, de frente para a natureza. Na casa dos meus pais tem uma janela maravilhosa, de frente à natureza, que traz uma paz, já só de você olhar para lá. Eu estou lá porque eu estou em obra. E eu falei, eu vou ler um capítulo por dia. Esse é meu compromisso. Um capítulo por dia. Depois eu fui ver que cada capítulo tinha muitas páginas. Mas como eu já tinha me comprometido a isso, então o que eu pensei? Eu pensei na minha dificuldade, mas eu não fiquei presa, eu não sei ler livro, vou comprar o audiobook. Não, eu falei, cara, é uma dificuldade. Eu ensino meus pacientes que quanto mais eles fazem alguma coisa, melhor eles ficam naquilo. Então, eu vou trocar essa minha frase ruminativa de não consigo ler, não consigo me concentrar. Eu admiro que as pessoas, tipo você que... eu estava aqui no saguão esperando um avião, estava lendo 2 livros. Eu, saguão do avião, eu não consigo nem ver o meu cartão de embarque. Eu já fico, muito super estimulada, né? Então, eu acordei mais cedo, com silêncio, e eu usei um grifa-texto. Eu grifei, eu anotei ao lado. Depois que eu acabei de ler o livro, e pasme, eu demorei muito... Talvez para você seja muito, mas para mim foi pouco. Foram 8 dias para ler o livro. Foi rápido. O que eu li, assim, 3 livros no ano, sabe? Eu gosto muito de vídeo. O vídeo fala mais comigo. Então, sempre assisto aula, tal, faço curso. Mas ler era uma coisa que sofrido, eu evitava. Né? Que é eu evitar algo que você quer. Eu quero ler, eu quero gostar de ler. Eu acho lindo quem lê, eu acho maravilhoso. Mas talvez eu não vou conseguir ler do jeito que a Karina lê. Que aí eu acho que isso é quebrar uma crença limitante, tá? Tipo, eu vou ter mais dificuldade, não vou conseguir ler em qualquer lugar, eu vou ter que ter um esquema para ler, mas eu vou conseguir. E entendeu tudo. Eu consegui. Tipo, né? Extraiu tudo que precisava. Então, eu acho que usar o pensamento ruminativo, pensar em alternativas e pensar que aquilo não me limita, eu acho que é algo que eu levo para a vida, que eu acho que todo mundo pode levar. É um desafio, olhei como um desafio. Usei todas as técnicas, né? Vi como um desafio, não como uma ameaça. Olhou para o pensamento para ver o que ele dizia, falou, talvez você tenha falado com você, tá, Carol, eu sei que você tem dificuldade, e daí? Ou desmarca, ou vai para frente. Ler é muito difícil. Ó, a Carol falando lá de novo que ler é muito difícil. Não fala mais isso. Não tá no meu vocabulário mais. Não sei quem foi que falou, é difícil. Paciente. Não, mas é muito difícil. Eu falo, tira essa palavra. É muito difícil, você não vai conseguir. Você tá falando, é muito difícil do começo da sessão até agora. Vai continuar sendo muito difícil. Vamos pensar assim, eu sei que é muito difícil, eu sei, mas eu vou fazer, vou tentar aqui. Isso. O que eu vou fazer para lidar com isso? Não é negar. Continua sendo muito difícil para mim, mas eu consegui. Eu falei, consegui. Quero pro próximo, fui pro próximo. Então, eu acho que essa lição que a gente tem que levar, a gente vai ter desafios, a gente vai ter dificuldades. A gente não pode ficar se comparando com o outro, porque ele tem outra vivência, ele tem outras experiências, outras dificuldades.
mas eu vou conseguir se eu tiver as minhas estratégias, que eu acho que essa é a ideia da TCC. A estratégia que eu usei, eu falo pro meu paciente, não vai funcionar para você nem para todo mundo. Funcionou para mim. Talvez funcione para você. Teste. Tente. Tá? Sabe? Não continue falando essa frase. Não consigo. Para mim é muito difícil. Eu sei que para você é muito difícil. Para mim também é. O que eu vou fazer com isso? É a vírgula, né? O que eu vou fazer com isso? Que é o E grande agora? ponto. Qual a E estratégia? agora? Muito bom, Ká. Ó, então respira, porque acabou, tá vendo? Passando mal aqui. Agora eu vou precisar para ter minha terapia agora. Obrigada Ká, pelo convite. muito obrigada. Amei. Tenho muito orgulho de você fazer parte da nossa equipe. Você sabe disso, eu falo toda hora para você. Eu te agradeço demais. Sim. Eu tenho muita confiança no seu trabalho. Obrigada. Deixa aqui para as pessoas qual que é seu Instagram, para elas te acharem também, tá? Sim, é Carol com seu normal, Ovale, que é meu sobrenome, Carol, Ovale com 2 L's, .pc. Esse é meu Instagram lá, carolovale.pc. E todo dia eu tento trazer no Instagram alguma... Claro que tem vida pessoal, gente, vocês vão ver muito lá do meu dia a dia, da minha filha, mas eu gosto de trazer inspiração, sabe? Eu acho que nós, como psicólogos, a gente tem que mostrar que a gente usa tudo isso que a gente ensina, né? Não é só teoria. Então, a gente quer cuidar da nossa saúde, a gente tem as nossas dificuldades, a gente precisa prezar pelas relações, pela família, pelo trabalho, né? Se aprimorar. Então, eu gosto de mostrar isso bastante lá. E sempre uma reflexão sobre algum assunto diário, algum insight que eu tive com alguma paciente. Não conto casos de paciente, mas eu conto algum insight que eu expliquei lá. Falo, cara, essa analogia foi legal. Do laptop, do óculos, essas ideias que eu acho que a pessoa fala, nossa, ficou fácil de entender. Porque eu tenho dificuldade de entender muitas coisas. Então, eu acho que quanto mais eu simplificar e mostrar para a pessoa, também tem dificuldade, vamos lá. A gente também, apesar da dificuldade, a gente pode conseguir alguma coisa. Eu acho que isso me ajuda muito na clínica. Ninguém fica esperando uma pessoa que saiba todas as respostas. Aí, gente, olha só, você podia falar mais de TDAH até no seu perfil, porque ela tem TDAH, isso... Óbvio que dificulta algumas coisas, como ela disse, mas não impede dela fazer, porque ela aprendeu estratégias para lidar. A Carol, acho estratégia. Conheci a Carol em outro momento da vida, onde ela também foi bem sucedida. Então, eu acho que uma pessoa muito boa para quem tem TDAH também poder aprender, sabe? Não só ter uma psicóloga, nem uma psicóloga só que entende TDAH, mas é uma psicóloga que entende TDAH, porque tem TDAH, então, e que tem bons resultados, né? Tanto na vida que eu a conheci antes, que a gente trabalhou em outro lugar e ela era muito bem sucedida, e na Clínica Norte ela também tem um super destaque. Enfim, então eu adoro fazer parte da Clínica apesar Norte. de que ela tá sem horário, mas tudo bem. Eu fico assim, e aí, tem mais uma vaga? Tem mais uma vaga? É muito legal saber que você confia no meu trabalho e que eu posso, cara, ser um reflexo seu, porque realmente é uma inspiração para mim, é onde eu quero chegar, é onde eu admiro. 20 anos de carreira não é para qualquer um, e estar tão ativa, tão impactando a vida das pessoas, de verdade, eu acho que é um trabalho admirável. Não é usar a internet para ganhar seguidores e likes e vender cursos, não. Eu acho que... Aliás, o curso do Vanguarda é muito bom. Vocês deveriam fazer o que eu fiz. Você fez, né? Você fez inteiro já? Claro. Ah, aqui, tá vendo, gente? Saiu, eu tava lá, cadê? Você gostou mesmo? Claro que gostei. Eu te falei isso, eu já te dei esse feedback, porque eu acho que é uma linguagem, primeiro, é para profissionais da área, né? Mas numa linguagem que a faculdade não te dá. Gente, a faculdade, ela é só assim, ó, você vai ganhar aqui um diploma e você vai entender um pouco. Então, a vida que a gente faz depois da faculdade, que é tão relevante, junto com a prática. E o curso Vanguarda, ele ensina você na prática. Sabe o que a gente está falando agora para vocês? Ó, usa essa técnica, essa técnica, essa técnica. Quando o paciente fala, faz isso, e você pode conversar dessa maneira. Eu gosto muito de ver como vocês falam a mesma coisa que eu falo. Porque eu falei do drone, tem a mosca na parede. Sim. Então, eu sempre pego essas analogias que vocês mesmos fazem, a demanda, o outro deveria e tal. Isso. E eu gosto muito de aprender, porque eu achei, primeiro, uma linguagem super rápida. Segundo, falei para a Karina, aulas muito bem divididas, aulas curtas. Porque a gente faz pós-graduação e tal, são aulas de 2 horas. Você não quem assiste, tem TDAH, né? Não dá. Porque, por mais que eu faça os meus intervalos, né, meu Pomodoro, eu faço os meus intervalos para conseguir acalmar a mente, voltar e aprender mais, você perde o fio da meada. Onde que eu parei mesmo? O que ele falou antes? Eu tenho que voltar. Então, eu gostei muito de vocês terem dividido as aulas em temas tão objetivos. Cara, que a objetividade hoje
Sabe, não fica enrolando, não é enrolação. É um curso tipo, ó, é isso aqui. Falar ansiedade é isso aqui. Depressão. Como fazer o manejo clínico. E role plays também, é muito legal. Tipo, ela e a Nath fala assim, ó, eu falaria isso, você falaria tal. Então, eu gostei muito, vocês estão de parabéns. Muito obrigada, Ká. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo Tenho orgulho convite. de você, tenho orgulho da minha equipe lá da Clínica Norte, porque é óbvio que eu não ia contratar ninguém que eu não confiasse. Estou muito feliz. Verdade. E é isso, você que ficou até agora também, tenho muita gratidão por você estar aqui. Lógico, deixa aqui o seu like, compartilha isso, porque pensamentos ruminativos certamente todo mundo à sua volta tem. Alguns sofrem muito com isso. Então, a gente fez a nossa parte de trazer o conteúdo que a gente acha que é para o seu dia a dia, mas também é para outras pessoas que a gente não teve acesso. Então, só compartilha. Só essa é a sua parte. É regar a plantinha que está na frente da sua casa. É isso. É o pouquinho que a gente faz, mas que a gente espalha melhoras por aí. Muito obrigada, gente. Imagina, um beijo. Beijo.